Boa tarde, tudo. É um prazer fazer essa palestra para o FAPEG. Ahm, Essa palestra é uma palestra muito, como eu falo, muito básico para quase para alunos do ensino médio. O objetivo é só dar uma explicação dos sistemas caóticos. Okay? Como você vê lá no título, só uma introdução muito básica de sistemas caóticos e um pouco falar sobre, vou falar lá no final, vou falar um pouco sobre as coisas que a gente tá fazendo na pesquisa sobre os sistemas, tá? Então, esse aqui vamos ver, o que é um sistema? Um sistema é algo de interesse que estamos tentando descrever o prever o futuro. Okay? Os exemplos de sistemas, o clima no Rio de Janeiro, um sistema. A gente quer entender se vai chover, se vai ter chuva amanhã, hoje, como vai ter o vento, a temperatura, todas as coisas são sistemas. E o sistema solar também é, como fala, a disposição dos planetas. E também no corpo humano, as batidas do coração pode ser também um exemplo de sistemas. Então, quase todas as coisas que você encontra lá na vida é um sistema. Então, o que é o espaço de fase? Por exemplo, como você pode ver lá na definição, o espaço de fase é uma abstração onde o sistema é substituído por uma representação do espaço dos possíveis estados em que o sistema pode estar. Por exemplo, se você quer entender o clima do Rio, tem vários, como eu falo, vários parâmetros que você vai usar para a representação dos sistemas, tipo a temperatura é um número, também, como fala, a velocidade do vento é outra, a quantidade de água quando chove também é uma coisa que você pode colocar no espaço de fase. O espaço de fase são todos os parâmetros que você quer entender num sistema. Ok? Em matemáticos a gente usa números para como fala, para fazer um estudo dos sistemas. Por exemplo, tem esse aqui é o sistema básico, que é o exemplo básico que estava falando lá no início. A atmosfera pode ser representada pela temperatura e a velocidade do vento. Okay? Pode considerar um sistema com dois parâmetros, temperatura e velocidade do vento, todos números, tá? Então, tem sistemas dinâmicos. Okay? Um sistema dinâmico é um espaço de fase, tipo, você tem a temperatura, o vento, chuva, tem todas as coisas, mas tem que ter como fala, regras que regem como os números que representam o estado e volume. Tipo, você pode pegar o exemplo. Depois vou voltar para esse exemplo que tenho lá. Você pode começar com o espaço de fase. Intervalo, tipo um intervalo. Tipo um segmento aqui. Digamos é 0,1.
Esse aqui é espaço de fase. Espaço de fase aqui é só um parâmetro, tá? Que é um número desse intervalo. O número pode ser 0.1, ok, número 0.5. Esse aqui são, como fala, espaço de fase. Na definição dos sistemas dinâmicos tem que ter uma regra, uma maneira de ver a evolução dos pontos. Pode ser, por exemplo, pode falar que se você tem um ponto X, X vai para esse número aqui. Essa aqui é a regra. Ok? Essa aqui. Ok? Ok, pode ter, tem vários exemplos. Tipo, evolução do tempo, evolução de temperatura com o tempo. Sim, então tem vários exemplos. Aqui tem um exemplo muito simples, que não é verdade, é um pouco mentira, porque acho que não tem um sistema que a temperatura vai fazer essa evolução. Podemos considerar um sistema dinâmico em que o espaço de fase constitui um número, ok? Temperaturas. As regras é assim. Temperatura de hoje e temperatura de ontem menos 1. Okay? Simples, mas é mentira. É só para falar de um exemplo de sistemas dinâmicos. Só um parâmetro. Nesse caso, a gente fala que o espaço de fase é unidimensional. Só tem uma dimensão. No segundo exemplo, você pode ver que tem dois parâmetros. Temos o tempo, a temperatura, a velocidade do vento, W. Okay? Esse aqui também é só um exemplo muito básico. Okay? Essa aqui é a definição de sistemas dinâmicos. Now, a gente vai ver. Ok. Para fazer um pouco de matemática, tem que tornar essas palavras. Tem que usar, tipo, o tempo, hoje, ontem, pode ser parametrizado pelo variável t, que é o tempo. A equação que eu tenho aqui vai tornar-se o tempo, a temperatura no tempo t. A temperatura no tempo t menos 1, ok? Também outra equação torna-se essa aqui. Como você vê aqui, infelizmente, o mundo não é tão simples. A temperatura não muda assim, a velocidade do vento não muda assim. Também geralmente, todos os sistemas que você pode pensar, tipo o batido do coração, também não é tão simples que a gente pensa, tá? Então, ok. Quando eu falei aqui que o mundo não é tão simples, é para introduzir os sistemas caóticos. Okay? Um sistema caótico é um sistema dinâmico com dependência sensível das condições iniciais. Ok, isso. Por exemplo, aqui você vê nessa equação aqui, para saber o tempo de hoje, precisa de tempo de ontem. Ok? Essa aqui geralmente, sistemas dinâmicos são assim. Você está aqui nesse ponto, hoje, e para avaliar o valor, o valor do parâmetro que você quer saber hoje,
tem que dar início, a condição inicial, que é o que aconteceu ontem. Então, se um sistema tem essa sensibilidade, tipo, quando você pega... Sensível das condições iniciais. Tipo, você pode ter no espaço de fase, eu tenho 2 pontos. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo de intervalo, tenho 2 pontos A e um ponto B. Desculpa. Que são vizinho. Os 2 pontos são muito vizinhos. Essa dependência de condição inicial significa que o futuro dos pontos, por exemplo, no futuro, quando você aplica as regras, os pontos são muito diferentes. Pode ser que A depois fica aqui e B vai um pouco longe. Tem exemplo. Por exemplo, se você tem um sistema que pega x, vai para 2x, por exemplo. Lá no ok? Então, dependências sensíveis das condições iniciais significa que os 2 pontos podem ser muito perto no início, mas no futuro eles vão fazer coisas diferentes, ok? Tipo, quando você olha a temperatura daqui do Rio de Janeiro, digamos de Copacabana e Barra de Tijuca, são perto. São 2 pontos perto, mas quando você olha a temperatura, pode chover lá em Barra de Tijuca e não chover aqui em Copacabana. E também a temperatura pode ser mais alta lá em Barra de Tijuca e menor aqui em Copacabana. Essas coisas são, como fala, são o que significa dependência sensível das condições iniciais. Ok? Tipo o clima no Rio de Janeiro, é o que eu estava falando. As batidas do coração humano, ok? Você dá para ler aqui que para os nossos ouvidos o coração bate com uma regularidade periódica. Quando você aperta seu mão aqui, você vai sentir que o coração está fazendo a mesma coisa, uma coisa periódica. Mas quando você usa, como fala, instrumentos muito sensíveis, você vai ver que, geralmente, os 2 consecutivos batidos são diferentes. Okay? Esse também é um exemplo de sistemas caóticos. Okay? Geralmente, todos os sistemas são caóticos. Essa aqui é a opinião geral. Os sistemas caóticos são muito difíceis e quase impossíveis de prever. Então, se você quer entender um sistema, se o sistema tem como falo, essa propriedade de caótico, é difícil saber o futuro do sistema, tá? Essa aqui é a opinião geral. Tem esse cientista muito famoso, Lorentz, que fez essa declaração muitos anos atrás, que pode a teoria do caos limitar-se à afirmação de que é impossível prever o futuro na prática,
é uma pergunta, tá? Uma pergunta se o sistema é caótico, então a gente não pode fazer nada. É uma pergunta que ele fez. Ele fez também essa segunda declaração, como poderíamos cientistas resignar-se a tal admissão de fracasso. Porque como fala, se a gente só se limita a gente limitasse a essa afirmação, hoje a gente não vai ter previsão de tempo, não vai ter muitas coisas que que a gente está usando agora. E essa segunda declaração é principalmente o objetivo como fala, essa palestra. O que falou o Lourenço? Lourenço falou que discrepâncias minúsculas não aumentam nem diminuem a frequência de ocorrência de vários eventos. O máximo que podem fazer é modificar as sequências em que ocorrem. Okay? Essa afirmação é muito forte, contém muitos matemáticos aqui. Ok. Lourenço fala. Eu quero que você olha essa declaração aqui, pode deixar lá no. Ele falou que para uns sistemas caóticos, o caos pode perturbar algumas coisas, mas tem coisas que o caos não vai mexer. Tipo, ele falou, o Lourenço falou que tem a frequência. Desculpa que não sou muito acostumado a escrever em português. O que é frequência? Tipo, você pode olhar também, por exemplo, você pode pegar como fala, um intervalo de tempo, tipo 10 anos, não, 10 anos é muito. Um mês, ok? Ok, vai chover aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Pode chover dia 2, dia 4, dia 2, dia 8, 9, dia 20. Aqui a frequência, você vai pegar os números, vai dividir por 30. Também lá no Barra de Tijuca, vai chover também. Esse é só um exemplo que eu quero falar, que a frequência no Barra de Tijuca pode ser diferente. Por exemplo, aqui dia 1, dia 7, pode chover também dia 10 e dia 25. 29, digamos, 29 também. Ok? Essa aqui dá para ver, essa é muito artificial. Eu fiz esse exemplo, tá? Que tem aqui chuva 1, 2, 3, 4 vezes, 4 dias durante um mês. Aqui também 4 dias. Lourenço está falando que a frequência não muda, mas o que muda é a sequência, como falo, sequência de ocorrência. Essa aqui, aqui tem chuva dia 1,
aqui é dia 2. Então, a frequência muda, a sequência muda, mas a frequência é a mesma. Pode ser afetado. Pode mudar, ok? Ok? Essa é uma declaração muito importante que até agora a gente está trabalhando sobre essa. Quais são as coisas que não mudam nos sistemas caóticos? Então, como eu falo, tenho que... Um dos principais, como fala, objetivo dos sistemas dinâmicos e teoria ergódica é de entender quais são como fala, o que Lorenz está falando aqui, que tem existência de medida invariante, ok, não vou falar muito sobre essas coisas, mas essa aqui é uma relação com como fala, alguma coisa que não muda com o sistema. E também, essa aqui implica o que a gente fala de ergódica, o Birkhoff tenho que teorema. Essa aqui é uma relação com essas coisas. Como fala? A frequência de ocorrência é a mesma. Não é sistemas caóticos não afeta a frequência de ocorrência dos eventos, tá? Então tem vários, até agora tem várias perguntas que a gente dado um sistema dinâmica caótico. A existência de medida invariante ergódica. Essa aqui é uma pergunta que a gente quer resolver, em geral, nos sistemas, que é em relação com como falar, a declaração de Lorenz. Também tem outra pergunta muito importante que eu que estou trabalhando também sobre essas coisas, tipo, quais são os espaços de fase que pode ter no sistemas caóticos. Ok? Quando tem um sistema caótico, tem algumas restrições sobre o espaço de fase. Tem essas perguntas que a gente quer também
quer entender melhor. Tipo, essa aqui é só para estudar o sistema, para saber como fazer predição, como saber o futuro dos sistemas. Essa aqui é mais sobre, como fala, as configurações dos pontos. Como fala, deve implicar uma restrição no espaço de fase, tá? Tem essas perguntas que agora a gente tá querendo entendendo, tem vários resultados. Essa aula é só muito básico para alunos de escola média, não dá para explicar, como fala, mais detalhes esses problemas, mas só a coisa que a gente pode pegar nessa palestra é sistemas caóticos são sistemas que é difícil de saber o futuro, ok? Mas tem outras coisas que a gente pode entender, como Lorenz fez a declaração, que a frequência de ocorrência não é mesma. Sistemas caóticos não mexem com a frequência. Essa é sobre essa primeira pergunta. Ok? Essa primeira pergunta é só saber quais são as coisas que ficam mesmo o sistema ser caótico, tá? Pode escrever de novo aqui. Eu só traduzir essa aqui, a primeira pergunta. Quais são as coisas que não quando o sistema okay. Essa é uma coisa muito importante, tem muitos, como fala, muitas pessoas trabalhando sobre isso, como entender, porque é uma pergunta muito importante, porque quase todos os sistemas lá na vida são caóticos, então tem que saber quais são as coisas que não são afetadas pelo caos, tá? A segunda pergunta também é muito importante para saber as restrições sobre o espaço de fase, tá? Então, para essa aula, para essa palestra, vou terminar aqui. Só uma pequena introdução para alunos, ok? Então, tá bom aqui.